Esse é o segundo vídeo da sexta temporada em que a gente está discutindo o livro Gente Digital, do Silvio Meira. E eu estou fazendo um flashback de todos os livros das outras temporadas, que mais ou menos a gente consegue ter o mesmo diagnóstico, o mesmo problema em todos os livros que aparece também no livro do Silvio Meira. Qual é o problema principal? As pessoas estão falando de sintomas e não das causas. As pessoas estão incentivando as organizações para fazer uma mudança, como diz meu amigo Henrique Bastos. Ele conta a história de um amigo dele que estava com um problema na educação física, que ele tinha que pular um determinado sarrafo. E as pessoas falavam para o amigo dele: pula mais alto, pula mais alto, pula mais alto. E o cara não conseguia pular mais alto. Então, o que a gente está tendo hoje no mercado, né, é isso. As pessoas estão falando para as organizações: pula exponencial, pula com a nova consciência, pula com a nova liderança, pula com propósito. Vai lá, não perde oportunidade, vai, vambora. Aqui no livrinho do Silvio Meira, já na parte final, eu gosto de dar sempre uma olhada na conclusão, indo devagarinho, vou para a conclusão e volto, e vou para a conclusão. Ele tem aqui um desenho em que ele vai colocar aqui, né, falando das organizações. Ele vai falar que a gente está saindo de organizações rígidas para organizações líquidas. Então é a opção que ele vai colocar aqui. Isso aí teria uma espécie de diagnóstico. O cara diz assim para a liderança: olha, você é muito rígido, você é hierárquico, e você agora tem que ser mais horizontal, você tem que ser líquido. E o cara vai olhar para aquilo e vai falar: tá, tudo bem, mas como assim líquido? O que eu tenho que fazer? Qual é o... Mas líquido como? Líquido por quê? É porque a gente agora tem uma nova tecnologia que torna tudo líquido. Então, e a liquidez vem de onde? E como é que eu entendo essa questão da liquidez? E o que a gente tem que se perguntar é o seguinte: a liquidez é causa ou é consequência? Porque se eu tenho um sintoma que eu vejo claramente, existe uma liquidez das organizações, eu vejo uma liquidez quando eu saio de uma cooperativa de táxi para o Uber, vejo. Eu vejo uma coisa exponencial quando eu saio do táxi e vou para o Uber, eu vejo. Vejo isso também no Airbnb, vejo no Google, vejo no YouTube, eu vejo tudo isso. Consigo perceber claramente isso, né? Mas isso é causa ou é consequência? As organizações estão ficando mais líquidas porque elas estão querendo ficar mais líquidas? Porque eu teria que chegar para a liderança e dizer o seguinte: olha, no caso do YouTube, vamos pegar o caso do YouTube e vou dizer em relação à TV Globo: olha, eu sugiro a você ser mais líquido. Aí o cara fala: tá, mas como é que eu vou ser mais líquido? Você vai ter que montar um modelo parecido com o do YouTube. Isso é liquidez. É liquidez? É. Porque olha só o que você vai ter que fazer: mudança administrativa. Você não vai ser mais um carimbador dos vídeos que vão entrar, não tem mais isso. Você vai criar uma curadoria. Essa curadoria vai deixar os usuários colocarem os vídeos à vontade, vai ter estrelinha que vai subir e descer, e você vai ter uma inteligência artificial. Então você vai ter liquidez, você vai ser exponencial, né? Você, a partir daí, vai criar uma nova consciência, porque os usuários vão ter mais liberdade para colocar, né? Isso já é uma terceira onda que a gente tem na internet, porque você teve a primeira, que foi a chegada da própria internet, depois a gente teve a chegada dos celulares, agora a gente tem a participação digital ou a curadoria, a tecnocultura da curadoria se expandindo. Então aí você tem que fazer isso, você tem que fazer uma migração do modelo atual, que é da gestão, para a curadoria. Beleza. E aí você vai ter todas as consequências da implantação da curadoria, que é o novo modelo administrativo. Mas é esse o diagnóstico que as pessoas estão fazendo? Aí você vai falar: pô, mas peraí. Como é que você chega nesse diagnóstico? E por que eu acho que o Silvio Meira está entrando mais ou menos dentro da onda dos americanos, indutivista, né? Por quê?
Os indutivistas estão tentando entender a mudança que a gente está passando dentro do próprio século. É por isso que eu estou dentro aqui no Brasil trabalhando com o conceito e com a pegada da Escola Canadense de Comunicação, também conhecida como Escola de Toronto, que tem no epicentro da escola um filósofo disruptivo que apresentou um diagnóstico sobre a sociedade quebrando as ciências sociais no meio do século passado. O que disse o McLuhan? O meio é a mensagem. Mudou a mídia, mudou a sociedade. Como desdobramento, você vai chegar à conclusão. Somos uma tecnoespécie. Aí depois vem um cidadão chamado Pierre Levy, num livrinho chamado Cybercultura, que diz o seguinte, que a gente pode dividir a sociedade e mudar radicalmente a maneira que a gente pensa a história. Toda vez que o ser humano muda de mídia, a gente tem eras civilizacionais. Tivemos a oralidade, tivemos os gestos, a oralidade, a escrita, e aí a escrita manuscrita impressa, os meios eletrônicos de comunicação de massa e agora o digital. E a partir daí, eu começo a comparar esse século com outros séculos. Eu começo a comparar a atual revolução digital, que é uma revolução cognitiva, com outras revoluções cognitivas. E aí eu começo a fazer na comparação, eu começo a perceber que todas as mudanças que aconteceram, né? E você vai pegar aqui o nosso amigo, os Três Mosqueteiros, que vão chegar e vão dizer o seguinte: a mudança que está acontecendo na sociedade é a passagem da memória das pessoas para os equipamentos móveis. Isso foi o que aconteceu com a chegada da escrita, manuscrita, já com a escrita impressa, se disseminou, que a gente já passou dessa forma. Isso é uma característica de todas as revoluções cognitivas da história. Você tem lá, no caso da oralidade para frente, você tinha uma coisa que estava no ar, e aí você colocou da memória, você passou para o papel, para a pedra, depois para os papiros, etc, etc. E aí então você teve essas características. Tem vários autores que estudam a comparação entre o digital e a chegada da prensa. Eu vi isso na minha tese de doutorado, um capítulo inteiro sobre isso. Então a gente vai fazendo essas comparações e a gente vai vendo o seguinte: o que é característica de todas as revoluções cognitivas? Todas as revoluções cognitivas geram na sociedade determinados sintomas, mas o epicentro é a chegada de uma nova mídia. Então a gente vai dizer que a gente aumenta o conhecimento, aí o pessoal começa a dizer que é a sociedade do conhecimento, diagnóstico errado, aumenta a quantidade da informação, porque barateia o custo da transmissão de mídia, aí a galera vem falar que é a sociedade da informação, né? Cria uma coisa exponencial, porque uma coisa está contida, você expande, cria uma coisa exponencial, aí as pessoas começam a falar em sociedade exponencial. Né? Depois você cria uma abundância, porque você sai de uma contenção da informação, de uma escassez para uma abundância de informação. Isso gera uma abundância também econômica, né? Revoluções industriais, etc. Tal. Aí a pessoa vai dizer que é a sociedade da abundância. Né? E aí depois você cria uma liquidez, porque você tem uma coisa que está feita de uma determinada maneira, escrita manuscrita, e vai para a escrita impressa, cria uma liquidez, porque você começa a disseminar, então você sai de uma coisa mais sólida para uma coisa mais líquida que vai se disseminando. As pessoas começam a escrever carta, etc. Tal, as ideias vão se disseminando, cria uma liquidez. Você sai de um modelo mais hierarquizado, mais verticalizado, que é da monarquia absoluta dos impérios, e vai para a república, em que os nobres são eleitos pela população, você troca o rei, que passa a ser um primeiro-ministro, um presidente, também vai criar, né, esse processo de uma certa liquidez. Então, tudo isso, todas essas coisas que as pessoas estão falando, que os americanos estão querendo, e dá título no livro, e cria palestra, e cria não sei do que todo mundo fala, etc. Tal, são características de todas as revoluções cognitivas que já aconteceram. Falta uma ciência que se chama antropologia cognitiva, que permite que a gente entenda que mudanças de mídia são estruturantes da espécie humana, né? Que a gente vive isso ao longo do tempo, são fenômenos recorrentes e que existem sintomas que são comuns a todas as revoluções cognitivas. E a gente não pode chamar esse século, essa sociedade, por uma característica que é de todas as revoluções e não desta em particular. Tá, né, pô? Então aí, beleza. O que é
a identidade, o DNA desta evolução. E aí eu tenho que fazer minha propaganda, meu marketing, está aqui no meu livrinho, Administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional. Então, como é que eu chego nesse diagnóstico? Primeiro, estudo os canadenses que nem um maluco. Vou lá, vou ver e tal. Depois a gente vai comparando todas as revoluções ao longo do tempo para a gente ver o que é uma característica de todas as revoluções. Eu não posso esquecer de falar do nosso amigo Frederic Viajandão Laloux, que fala da nova consciência. Também chega na sociedade uma nova consciência quando você muda de mídia, Laloux. Isso também funciona assim, tá? Então, beleza. Aí você vai dizer qual é a característica particular que não existiu em nenhum momento da história. E se já existiu em algum momento da história, aí você vai dizer, né, pô, você também está vacilando. Não tem problema, porque a gente está tentando entender a professorinha, que é a vida. Então, eu estou tentando chegar lá, já há 11 anos que eu estou tentando entender essa moça. Então, o que acontece? O que é, de novo, que não aconteceu? Tudo isso que as pessoas estão falando, exponencialidade, nova consciência, liquidez, horizontalização, abundância, conhecimento, informação, multiplicação de tudo isso aconteceu em todas as chegadas de todas as revoluções cognitivas. Tá? Ponto. Qual é a característica de uma revolução cognitiva? O que ela traz de novo? Toda revolução cognitiva traz um troço novo. O que é? Uma nova linguagem. Vou repetir. Toda revolução cognitiva traz de novo para a sociedade uma nova linguagem. Dos gestos, nós trouxemos a linguagem oral, que é novidade, a gente não falava, e a partir daí a sociedade mudou radicalmente. E aí tem lá o amigo o Harari, que escreve aquele livro Sapiens, que vai falar do nomadismo que passa para as aldeias, né, domesticação dos animais, agricultura, porque a gente sofisticou a linguagem, criou a linguagem oral. Depois a gente tem a linguagem escrita, que surge, né, há 7, 8 mil anos, em que você tem a linguagem escrita, que vai fazer uma mudança radical na sociedade, surgimento do monoteísmo, né, surgimento da Bíblia, que é livro, Bíblia, biblioteca, bibliografia, que é o livro. Então você tem toda uma mudança, surge uma nova linguagem. Aí depois você tem a multiplicação dessa linguagem com a escrita impressa, e depois você tem uma multiplicação dessa linguagem com os meios de comunicação de massa, que verticalizou essa linguagem. Verticalizou a linguagem oral e verticalizou a linguagem escrita e massificou por uma característica das revoluções. Beleza? Ok. Então, a gente já fica esperando a chegada da nova linguagem. Qual é a nova linguagem que surge no digital? E aí você estuda, analisa, vai ter uma nova linguagem. Se tem uma revolução cognitiva, surge uma nova linguagem que vai permitir o ser humano fazer coisas que nunca pode fazer. Qual é essa linguagem? Linguagem dos cliques. Cliques. É onde a gente vê no Uber, no YouTube, no Google, que permite que você possa ter esse novo modelo administrativo que a gente acaba chamando de curadoria. E essa é uma característica também nova dessa nova etapa. Uma curadoria, um modelo de administração que a gente não tinha antes. Pela primeira vez, a gente tira o líder alfa, a gente tira o gerente, a gente tira o coordenador, a gente tira o editor, a gente tira o professor e vai fazer um modelo que a gente vai começar a criar, que é através dos cliques você vai fazendo. E aí tem um negócio também completamente novo que a gente nunca teve, que é a inteligência artificial. Então, se a gente analisa o Uber, que é o que eu trabalho na uberização, que eu trabalho é o conceito da uberização, você vai ver o seguinte: a uberização é o quê? É a junção da nova linguagem dos cliques, que permite avaliar os motoristas, da inteligência artificial que articula tudo isso, né? Linguagem dos cliques, inteligência artificial que permite a gente criar um novo modelo administrativo. Esse novo modelo administrativo tira o gestor e coloca um curador, que não é mais responsável pela qualidade e pela produção dos produtos e serviços no Uber. Então, o Uber, a novidade que a gente tem, que a gente nunca teve, que é a grande dificuldade que as organizações vão ter, é uma cultura geral que está surgindo na sociedade, que é o que eu estou chamando de tecnocultura da curadoria. Isso é novo. E aí você pode dizer que a gente está vivendo a sociedade da curadoria. A gente saiu da gestão e foi para a curadoria. A gente pode falar, inclusive, de uma macroera. Uma macroera da gestão, que termina com a chegada do digital, e o surgimento de uma nova macroera completamente diferente, em que a gente vai deixar, de certa forma, com o modelo administrativo
muito próximo dos mamíferos e ir para o modelo administrativo muito próximo dos insetos. E aí esse modelo é exponencial, gera abundância, aumenta a formação, aumenta o conhecimento, etc, etc. Tudo que as pessoas estão colocando, principalmente os americanos, e que a gente às vezes embarca nessa também, os brasileiros, que a gente está chegando dizendo que esses sintomas todos são a característica da nova etapa. Não são características da nova etapa. A grande novidade é o surgimento da curadoria. Aí você vai dizer, mas a curadoria é um modelo administrativo que pega tudo, pega a indústria, pega tudo. Primeiro que a gente tem que caracterizar o seguinte, é a grande novidade que tem aí no novo século. Não existia isso antes em lugar nenhum. Então essa é a grande novidade. A partir da curadoria, a gente muda a educação, a gente muda a política, a gente muda as organizações, a gente tem um novo modelo administrativo. Como é que esse novo modelo administrativo emergente vai conseguir ir entrando em cada um dos setores mais tradicionais e quanto tempo isso vai levar, isso é uma outra discussão. E se vai haver, digamos assim, um período bastante longo de uma coisa e outra, também vai ser. Mas existem duas coisas. E aí, nesse momento, no momento que eu falo da curadoria, que eu dou esse passado, e eu chego para uma liderança e explico para ele, dessa maneira que eu estou explicando para você, e ainda justifico que tudo isso é causa principal de tudo isso, é a chegada, né, de 7 bilhões de habitantes, que crescemos 7 vezes em 200 anos, e por causa disso a gente tem que fazer uma revisão administrativa e uma revisão de comunicação, aí as coisas começam a fazer sentido. A gente sai do indutivismo e vai para o dedutivismo. A gente pega uma ciência nova, emergente, que é a antropologia cognitiva, que é o estudo das mudanças de mídia do passado. A gente se agarra numa escola que tem mais de 70 anos, que estuda essas mudanças ao longo do tempo, e a gente começa a ganhar consistência. É por causa disso que às vezes eu fico lendo esses livros acabam me irritando. O que irrita não é o livro em si, é como nós não temos capacidade de perceber o quanto esses livros falam de motivação, falam que tem que mudar, falam de tal, mas não estão ajudando as organizações a dar o primeiro passo. Ao contrário, estão criando um problema porque você fala, e o cara não sabe o que fazer, cada vez o cara está ficando mais reativo a tudo isso. Ou não? Se você está gostando do vídeo, está achando que é bacana, me manda um WhatsApp e eu te coloco no grupo Transformadores Digitais. Esses debates estão acontecendo lá e você tem que participar. Valeu? Fica ligadão aí.